o porto ele foi usado como isca, né? Foi uma jogada, digamos assim, né, de marketing, né? Que o porto em si não está nem aí para nada disso. O porto está voltado para si próprio, né? Mas para, né, atrair pessoas para os investimentos, apostando que valia a pena, porque era uma quantidade enorme de terras baratas, né? Você tem uma praia que não está tão distante, né? Você tem uma sede distrital que tem uma base boa de serviços. Você também não está muito distante, né, da cidade de Campos. Né? As pessoas que vão morar nesse lugar todas têm carro. Então, né, essas coisas diminuem, encurtam as distâncias. Então, eu acho assim, que houve um grande marketing em cima, né, usando, né, essa instalação do porto. Poderia ser instalação de qualquer outra coisa, esse marketing viria. Né? Você vê na propaganda, você vê nos jornais, né? É a hora de você capacitar, o futuro agora é aqui. O jornal Extra lança um caderno especial falando, né, da nova área de grandes oportunidades. E é o Porto do Açu, início, meio e fim. Então, as regiões que estão no entorno dessa nova oportunidade passa a chamar a atenção. Né? E esses grandes empreendimentos, ele vem através de um estudo que ele faz de lucro garantido. Eles não vêm pelo achismo. Né? Existe todo um estudo, né, para isso. E aí vem os hotéis, né? Os hotéis de rede, né? Comfort Inn, o Tulip, o Ramada, o Interamérica, né? Vem, né, você vê todo tipo de serviço, né? Você vê lavanderia, que é a matriz em São Paulo que está aqui, você vê mudanças de aparecimento de franquias de marcas extremamente luxuosas. Isso é para o público daqui? Não, isso tem um alvo. Né? Mudança na questão de restaurantes, a briga, né? Porque Campos sempre foi um polo muito forte no sistema de educação, historicamente falando. Né? Então você vê PH, Eleva, são várias dessas grandes empresas, né, de educação, né, de fabricar resultados de vestibular, de Enem, né, vindo para cá com toda a força, um proliferar de escolas bilíngues. Isso tudo coincide com esse advento, que não tem nada. Para ele, tanto faz, tanto fez. Né? Mas ele serve como isca. Ele serve, e aí é um marketing, né? Para você manter. Né? Então você tem o poder público fazendo a parte que cabe a ele. Se fez bem, se fez mal, se fez direito ou não, isso é uma outra questão. Né? Então, mas ele lança as políticas públicas, né? E é lógico que uma política pública, quando você tira do papel, né, ela não fica tão bonitinha como estava idealizada. Né? Também acho que há uma falha na execução, porque é tudo de uma forma muito imediata. Né? Então, não se para pensar. Eu tenho que ter essa solução, porque é como se cristaliza realmente, né, um boom estratosférico populacional. E o município teve, sendo que a maior parte aqui, né, situado na sede, do que nos distritos ou nas localidades rurais. Campos hoje passou de 500 mil habitantes. Né, e eu acho isso um número bastante significativo. Né? Eu acho que o crescimento de Goitacazes, né, já estava delineado dentro de um plano diretor,
né, como também o desenvolvimento de Ururaí, o desenvolvimento de outros, né, Ururaí não é considerado distrito, já é um núcleo urbano, né, mas de outros, né, distritos que poderiam, né, ter desenvolvido como Goytacazes desenvolveu, mas Goytacazes tem a questão da posição geográfica dela, né? E também a questão, né, de estar a caminho da praia, da única praia campista, que cada verão que passa, o investimento da prefeitura é maior, porque é um dos palcos né, do turismo, que é uma outra saída econômica, né? A questão dos royalties ainda é forte na região, mesmo, né, o município já ter perdido, né, já está começando a fase de declínio, né, que a grande fase foi lá 2005, 2004, 2006, não foi, não está sendo agora, tanto que eu percebo, né, tentativas, mas eu acho que tentativas ainda não bem amarradas, bem costuradas do poder público de, né, encontrar outras saídas, mas não adianta, ele é refém, dependente dessa renda petrolífera, né, o que me preocupa muito, em termos de tudo, da cidade se movimentar, da cidade se manter, né, dos conflitos sociais que ela tem dentro do espaço urbano, devido, né, essa questão de você não ter uma economia para aguentar um município, como é que isso vai, né, transcorrer e como é que isso vai ser representado dentro do espaço urbano, dentro desse espraiamento, né, fragmentado, disperso, né, onde o acesso de todos não são de alguma forma igual, né? Campos tem um problema muito grande em relação à mobilidade urbana, que eles não conseguem resolver, e isso está no plano de 28, e isso que eu acho interessante, quando falam, que eu volto a frisar a importância e de como sabia, né, da existência da vinda do porto, é que no plano diretor de 2008, né, eles falam no artigo 70 que o município tem que adotar uma estratégia para mobilidade e integração do território municipal, uma promoção da mobilidade e da acessibilidade universal, com a requalificação dos espaços públicos e a integração com diversas modalidades de transporte, composta das seguintes instâncias: infraestrutura física da malha viária, gestão de portos e hidrovias, gestão de aeroporto, gestão de transporte coletivo municipal e intermunicipal, administração municipal, direta e indireta, conselho municipal de mobilidade e por aí afora. E nada disso. Isso estava previsto na discussão em 2008. Em 2007, para, né, a Câmara votar no final e se passar a valer a partir de 2008. Né? Como você vê, a questão da formação, a necessidade pelo crescimento da cidade de ter novas centralidades. Essas novas centralidades é uma exigência que vem junto com esse processo de expansão espraiado. Né? E aí que entra, né, uma das novas centralidades que se desenvolveu, né, Goytacazes. Eles, inclusive no plano de 28, eles colocam, né, eles incluem Goytacazes dentro da macro área urbana, né, e falam, né, e desenham, né, como planejar essa urbanização em Goytacazes. Né? Porque Goytacazes sempre teve uma importância muito grande. Quando Campos, vamos voltar lá
atrás, quando para ser criada a vila de São Salvador dos Campos, a freguesia de São Gonçalo foi uma das freguesias que deu o aporte. E a freguesia de São Gonçalo é, hoje na atualidade, Goytacazes. Né? Fora Campos, um dos prefeitos que Campos teve era originário de Goytacazes. Quando o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, um deputado federal que nós tivemos, o Togos de Barros, era de família originária de Goytacazes. Né? A própria usina São José, né, era uma usina muito forte, um impacto muito grande. E aí, tanto que aquele hospital de São José, né, era o hospital da usina, que com o fechar da usina, eles entregaram à municipalidade, que durante muito tempo ficou como, né, não era um hospital, era um posto, era uma unidade, né? E com a retomada da Rosinha em 2009, ela então resolve fazer a grande reforma, que demora por muito tempo, mas hoje você tem o Hospital São José, que é um suporte para o Ferreira Machado e para o HGG de Guarulhos. Entendeu? Então, e aí você vê, né, a importância de Goytacazes e ela assumindo mesmo essa nova centralidade. Você já tem um processo, né, de conurbação muito consolidado entre o finalzinho da 28 de março até Goytacazes. Você sai da 28 de março, você entra no início da RJ 216, você já tem primeiro o bairro Santo Antônio, depois você tem o Parque Imperial, depois você tem o Parque Tropical, passa a rotunda da Polícia Rodoviária Federal, você já está em Donana. Você sai de Donana, você já está em Nova Goytacazes. Nova Goytacazes já é uma área de expansão de Goytacazes. Né? E aí você chega em Goytacazes, onde você tem lá a Igreja Matriz de São Gonçalo, onde você tem a estação de férrea, que hoje é uma casa de cultura, que é a Casa de Cultura Zé Cândido de Carvalho. Aí você tem o prolongamento da RJ 216, que ali, né, toma o nome de uma avenida. Aí você tem um centrão mesmo, né, onde você tem o Plínio Bacelar, onde você tem o Banco do Brasil, você tem o Bradesco, você tem o Santander, você tem o Itaú, né, tem o Superbom. Aí agora não tem mais a Exalvo Lima, porque a Exalvo Lima, né, ela acabou, era uma rede de farmácia campista mesmo, mas ela acabou, ela virou a Tamoio, né? Aí você tem a Unifarm, você tem padaria, você tem Lelion, você tem Diegues, você tem Eliana Neves, você tem Ótica Precisão, você tem cursinho de inglês, você tem autoescola. E aí você vai o tempo todo daquela avenida até você sair de Goytacazes e entrar na primeira localidade rural que pertence a Goytacazes, que é Saturnino de Braga. Né? Então você vê uma expansão muito grande. Goytacazes tem bairros, o Parque Saraiva é um bairro enorme, tem Bugalho, tem a Linha do Limão, tem Vila Romana, isso tudo é bairro da sede. Né? E eu andei isso tudo, conversei com as pessoas, e as pessoas, elas falam, né? E aí vem de novo, parece, a questão da cidade do campo, né? Você fala assim, vem cá, quando você vai a Campos, você fala como? Eu vou à cidade. Porque é onde está a sede, né? Da prefeitura, da Câmara, eu vou à cidade. Né? Muitos, né, aqui em Campos consideram Goytacazes já um bairro, né, mas Goytacazes é o segundo distrito, porque o primeiro distrito é Campos. Né? Eu fui buscar para me ver se na legislação tinha mudado alguma coisa. Está lá como segundo distrito. Então eu respeitei. Né? Mesmo muitos considerando já Goytacazes bairro de Campos. Né? E aí é lógico que essas políticas públicas, mesmo, por exemplo, o bairro legal, foi uma maquiagem que
a Rosinha fez na época, né? Porque a partir do momento que vai desmoronando, né, aquele porto imaginário, né, aquele mega porto, aquele efeito, né, visionário, né? Aí vem a questão da Lava Jato, vem a questão da Odebrecht sair, as coisas vão meia diminuindo a rotação dela, entendeu? E aí vem a eleição, ela perde para o Rafael, né? Então, vem, aquilo vai... Então, não tem, eu não consigo dizer que dentro do imaginário, né, este mega empreendimento, ele teve um papel muito forte. Ele querendo ou ele não querendo, né? Agora, não associo ele à expansão espraiada concreta da cidade, que essa ia acontecer, mais cedo ou mais tarde. Eu acho que esse advento acelerou esse processo, mas esse processo iria acontecer no tempo dele, né? Só que a previsão do efeito que a implantação de um empreendimento como o Porto do Açu é que acelerou, né, uma série de coisas. Será que se não tivesse esse empreendimento, ela ia criar uma política pública de conjunto habitacional de 10 mil casas? Você entende o que eu quero dizer? Então, essa é uma dúvida que a minha tese deixa, né? Que aí não cabe mais a mim. Eu acho que aqui tem uma porção de filhote para você buscar. Essa própria discussão da cidade, do campo, do rural e do urbano, mais aprofundado. Porque a minha intenção foi exatamente desenhar todo esse processo e o papel importante dos planos, né? E dar voz àquela população que sofreu esse processo, que é o pessoal, os moradores de Goytacazes. Como é que eles veem o positivo e o negativo, né, das transformações. O que aquilo impactou na vida deles ou não impactou em nada? Né? O que melhorou, o que piorou de vez? Né? Então eu quis, né, foram meses e meses, eu fui para Goytacazes de van, eu fui para Goytacazes de ônibus, eu andava aquela área central toda, né? Eu tinha uma padaria que era o meu point de parar, né, e observar e flanar, né, e ali conversava com as pessoas. Apliquei um pequeno questionário, né, aí eu percebia, né, que você tinha gente de Goytacazes, você tinha gente, né, ali da fronteira de São João da Barra, que na hora de fazer fazia a compra em São João da Barra, em Goytacazes, que era mais perto, o preço era melhor, gastava menos tempo do que ir até São João da Barra. A questão da saúde, a questão de escola, né? Via também que no comércio você tinha gente de Goytacazes e da Baixada inteira, mas tinha gente da Barra do Furado, tinha gente de Quissamã, que vinha comprar, seja a parte de vestuário, seja parte do que fosse, que achasse que, né, o Samã não tinha, não, vou dar um pulo ali. Então você vê, né, e tem as fazendas, né, porque você tem ali a atividade de ceramismo, você tem muita fazenda de gado, de cavalo, né, de búfalo naquela região, né, de região na Baixada como um todo, né. E é lógico que esses conjuntos habitacionais, dentro dessa expansão, ele é um ordenador do espaço, né? Vamos colocar, né, e é uma forma de segregar, né, também, em áreas mais distantes. Então você tem o Ponta Grossa do Fidalgos, que foram 80 casas, esse foi entregue direitinho. Você tem o de Donana, que foi, né, abortado, não chegou nem a ser entregue. O de Saturninos Braga foi entregue, né?
e tinha uma ideia de fazer na própria Goytacazes, né? Mas esse não saiu do papel, não. A população não quis, porque são também áreas bem problemáticas, né? E assim você vai limpando, né? Ou não é limpando, faz uma limpeza que daqui a pouco essa limpeza não existe mais, porque né, esses espaços, ao mesmo tempo que você retira, eles daqui a pouco voltam a ser reocupados, né? Porque a cidade hoje em dia ainda continua sendo, né, o grande imã, né? Você não tem uma política, uma atitude de fixar o pequeno agricultor ou médio agricultor no campo. O campo no Brasil hoje são das grandes propriedades, né? Os pequenos e médios lavradores, eles sofrem muita dificuldade e os seus filhos também não querem ficar ali, né? Então a cidade continua sendo, né, o grande imã, né? Então aqueles lugares que antes, né, sofreram remoção, eles voltam a ser ocupados, né, de alguma forma, né? E hoje está aí a cidade, né? Eu acho que esse crescimento, né, espraiado deu uma paralisação, uma tranquilidade, né? Equilibrou-se um pouco, não está aquele alvoroço, né? Você agora tem esse bairro planejado aqui no Flamboyant, que está indo bem, mas bem lento, né? A própria ocupação aqui da Arthur Bernardes, né, nesse trecho do Flamboyant para a UENF também está sendo bem lenta, né? E aí a cidade está meia, digamos, estacionada, né?